Capítulo 3 A Praia, Parte 1. Martin Gutierrez sentou-se na areia e observou o sol que se punha, refletindo seus raios na água na baía e tingindo de dourado a copa das palmeiras. Depois, pensativo, voltou a olhar para o manguezal na praia de Cabo Blanco. Encontrava-se bem perto do local onde a menina americana fora mordida há 2 dias. Embora fosse verdade o que contara aos Bowman sobre mordidas de lagartos, Gutierrez nunca ouvira falar de alguém que tivesse sido atacado por um lagarto basilisco. E seguramente jamais soubera de um caso de hospitalização. Além disso, a marca deixada no braço de Tina parecia ser um pouco grande demais para um basilisco. Ao voltar para a estação de pesquisa em Carrara, consultara a pequena biblioteca existente ali, mas não encontrara referências a mordidas de basilisco. Checara em seguida o International Biosciences Service, um banco de dados computadorizado nos Estados Unidos. Também lá, nada havia sobre mordidas de basilisco, nem internamentos por ataques de lagartos. Em seguida, tinha ligado para um médico responsável por Amaloia, que confirmara a história da criança atacada no berço. Um bebê de 9 dias, quando dormia, fora mordido por um animal, que a avó, a única pessoa que realmente o viu, afirmou ser um lagarto. Pouco depois, o pé do recém-nascido inchou e ele quase morreu. A avó descreveu o lagarto, que seria verde com listras marrons, morder a criança várias vezes antes que a mãe o afugentasse. Muito estranho, Gutierrez falou. Nada disso. Foi igual aos outros casos, retrucou o médico, contando vários incidentes similares. Uma criança em Vasquez, a vila seguinte na costa, fora mordida enquanto dormia, e outra em Puerta Sotrero. Todos os casos aconteceram nos 2 últimos meses, e todos envolviam bebês e crianças pequenas que dormiam. Um padrão tão novo e inusitado levara Gutierrez a suspeitar da presença de uma espécie de lagarto até então desconhecida. Tal fato não o surpreenderia na Costa Rica. Com apenas 120 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito, o país era menor do Quage, o estado do Maine. Contudo, dentro daquele espaço limitado, abrigava uma notável pleiade de habitats biológicos. Costas, tanto do lado Atlântico quanto Pacífico, 4 cadeias montanhosas distintas, incluindo picos de 4.000 metros de altura e vulcões ativos. Florestas tropicais, florestas cobertas por nuvens, zonas temperadas, pântanos e desertos áridos. Tal variedade ecológica permitia uma diversidade espantosa de animais e vegetais. E a Costa Rica tinha 3 vezes mais espécies de pássaros do que toda a América do Norte. Mais de 1.000 espécies de orquídeas, mais de 5.000 de insetos. Novas espécies eram descobertas a todo momento, em um ritmo que aumentara nos anos recentes. Por um triste motivo, a Costa Rica vinha sendo desmatada. E quando as espécies existentes na floresta perdiam seus habitats, mudavam-se para os outros locais, alterando muitas vezes o comportamento. Assim sendo, uma nova espécie era perfeitamente possível, mas, junto com a excitação da descoberta,
vinha a possibilidade preocupante de novas doenças. Os lagartos eram portadores de viroses e várias delas poderiam ser transmitidas aos seres humanos. A mais séria era a encefalite central sáurea, que provocava uma espécie de doença do sono em pessoas e cavalos. Considerava importante localizar esse novo lagarto, no mínimo, para verificar as doenças que poderia transmitir. Sentado na praia, acompanhando o pôr do sol, Gutierrez suspirou. Talvez Tina Bowman tivesse visto um novo animal. Talvez não. Ele com certeza não ouvira. No início da manhã, apanhara a pistola de pressão carregada com dardos de ligamina e seguira para a praia cheio de esperanças, mas o dia fora perdido. Logo, precisaria pegar o carro e voltar. Não queria encarar aquela estrada no escuro. Levantou-se e caminhou pela praia. Um pouco adiante, viu a silhueta escura de um macaco, movendo-se na beira do manguezal. Gutierrez afastou-se, aproximando-se do mar. Se havia um macaco ali, haveria outros nas árvores, e eles costumavam urinar nos intrometidos. Mas aquele macaco parecia estar sozinho, e caminhava devagar, parando a todo momento, agachado. O macaco levava algo na boca. Conforme Gutierrez aproximava-se, percebeu que comia um lagarto. A cauda e as patas traseiras pendiam na boca do animal. Mesmo à distância, Gutierrez viu as listras marrons no corpo esverdeado. Gutierrez abaixou-se e apontou a pistola. O macaco, acostumado a viver protegido na reserva, encarou ele, curioso. Não fugiu, nem mesmo quando o primeiro dardo passou por ele, sem acertá-lo. Quando o segundo cravou-se na coxa, o macaco gritou de raiva e surpresa, largando os restos de sua refeição ao fugir para a mata. Gutierrez levantou-se e chegou mais perto. Não se preocupava com o macaco. A dose de tranquilizante era pequena, só provocaria alguns minutos de tontura e mais nada. Já começava a pensar no que fazer com a sua descoberta. Ele mesmo redigiria o relatório preliminar, mas os restos do animal teriam de ser enviados aos Estados Unidos para uma identificação final positiva, claro. Para quem o mandaria? Bom, o especialista mais conhecido era Edward H. Simpson, professor emérito de zoologia na Universidade de Columbia, em Nova York. Um senhor elegante, com cabelos brancos penteados para trás. Simpson era a maior autoridade mundial em taxonomia de lagartos. Provavelmente, Martin pensou. Mandaria aquele exemplar para o Dr. Simpson.